O confessionário nunca pareceu tão sufocante quanto naquela tarde. Suas mãos tremiam enquanto aguardava do outro lado da cortina. A voz dele, aquela voz que me perseguia nos sonhos, estava prestes a ouvir segredos que nem Deus deveria saber. O que ele pensaria de mim depois de ouvir tudo? Pior ainda. E se ele sentisse o mesmo? Bem-vindos ao canal Chamas da Paixão. Se você também sente aquele arrepio quando o proibido e o sagrado se encontram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Eu serei sua narradora. E hoje vou contar a história de Helena, uma mulher cujo coração está prestes a cometer o maior de todos os pecados. Capítulo 1. A primeira confissão. Nunca fui muito religiosa. Apesar de ter crescido em Santa Cruz, uma cidadezinha onde a igreja era o centro de tudo. Minha avó me arrastava para a missa aos domingos, mas eu abandonei o hábito quando me mudei para a capital. Porém, após 10 anos longe e um divórcio devastador, voltei ao lugar que jurei nunca mais pisar. Dizem que o novo padre é diferente, comentou minha tia Olívia, enquanto me servia café na primeira manhã após meu retorno. Jovem. Veio transferido da diocese da capital. As beatas não falam de outra coisa. Revirei os olhos. O último assunto que me interessava era o novo padre da cidade. Eu tinha 34 anos, um coração partido e uma livraria para reabrir. A antiga loja da minha avó, meu único legado após sua partida. Na quinta-feira, enquanto organizava as prateleiras da livraria, ouvi o sino da igreja tocar. Era o horário das confissões. Algo me puxou em direção àquele som. Talvez a nostalgia, talvez a necessidade de desabafar com alguém que não conhecia minha história. A igreja estava quase vazia. Caminhei até o confessionário e me ajoelhei, sentindo o coração acelerar como se estivesse prestes a cometer um crime. Em nome do Pai, do Filho... Parei no meio da frase. A voz do outro lado me desarmou completamente. Faz tempo que não completa essa frase? Perguntou ele, com uma voz grave que carregava um leve tom de divertimento. 10 anos, respondi, surpreendendo a mim mesma com a honestidade. É um bom momento para recomeçar, então. Algo na forma como ele disse isso, sem julgamento, sem o peso da culpa que eu esperava, me fez levantar a cabeça. Não sei por onde começar, confessei. Pelo que trouxe você aqui hoje. E então, como uma represa que se rompe, comecei a falar. Sobre o casamento fracassado, a sensação de ter desperdiçado minha juventude, o medo de voltar para uma cidade que parecia pequena demais para meus sonhos. E tem mais, acrescentei, sentindo o rosto queimar. Acho que perdi minha fé no amor, no futuro, talvez até em Deus. Silêncio. Temi ter ido longe demais. Então ele falou, sua voz mais próxima da cortina, como se também tivesse se inclinado em minha direção. A fé é como uma brasa sob as cinzas. Às vezes parece extinta, mas basta um sopro de vida para reacendê-la. Fechei os olhos, deixando aquelas palavras penetrarem em algum lugar esquecido dentro de mim. O senhor parece jovem demais para ter tanta sabedoria, comentei, buscando aliviar a tensão que começava a se formar entre nós. Uma risada baixa escapou dele. Tenho 36 anos e já vi o suficiente do mundo antes de me entregar à vocação. E nunca duvidou dessa escolha? O silêncio que seguiu foi tão denso que pude ouvir sua respiração. Ou seria a minha, cada vez mais irregular. Estou aqui para ouvir suas confissões, não o contrário. Respondeu finalmente. Mas havia algo em sua voz. Uma vulnerabilidade que não estava lá antes. Quando saí do confessionário, meus joelhos tremiam. Na porta da igreja, virei-me instintivamente e o vi saindo da cabine. Alto, cabelos negros cortados rente, maxilar definido e olhos. Meu Deus, aqueles olhos verdes que pareciam enxergar além das aparências. Nossos olhares se cruzaram por um segundo antes que eu me virasse e praticamente fugisse dali. Naquela noite, sonhei com mãos que não podiam tocar
e lábios que só podiam pronunciar palavras sagradas. Acordei em suor, assustada com o calor que sentia. O que estava acontecendo comigo? Uma semana se passou e eu me peguei inventando pecados só para voltar à confissão. Se essa história já mexeu com você até aqui, deixa seu like e comenta o que você sentiu. Será que Helena está caminhando para o maior erro de sua vida ou para sua redenção? Capítulo 2. Livros sagrados e profanos. Numa cidade pequena como Santa Cruz, não demorou para que o padre Gabriel, agora eu sabia seu nome, aparecesse na porta da minha livraria. O sino acima da porta tilintou numa terça-feira chuvosa, e lá estava ele, sacudindo um guarda-chuva preto, tão mundano sem suas vestes sacerdotais, vestindo apenas calça social e camisa preta com o característico colarinho branco. Disseram que esta é a única livraria da cidade, comentou ele, olhando ao redor com genuíno interesse. Preciso de alguns livros de literatura para o projeto com os jovens da paróquia. Minhas mãos tremiam enquanto o guiava pelas prateleiras. Ele caminhava lentamente, dedos deslizando pelas lombadas dos livros com uma delicadeza que me fez pensar em coisas que não deveria. Você reorganizou tudo, observou. Conheci sua avó. Ela mantinha os romances bem longe da entrada. Você a conheceu? Perguntei surpresa. Nos meus primeiros dias aqui. Ela veio à missa e depois conversamos sobre literatura. Uma semana depois, soube de seu falecimento. Seus olhos encontraram os meus. Sinto muito pela sua perda. Algo na maneira como ele disse isso, como se realmente sentisse minha dor, fez meus olhos se encherem de lágrimas. Para disfarçar, virei-me e comecei a selecionar alguns livros. Dostoiévski, Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector, são boas opções para jovens? Perguntei, tentando soar profissional. São perfeitas para discutir o sagrado e o profano na literatura, respondeu ele, chegando tão perto que pude sentir seu perfume. Uma mistura de incenso e algo mais terreno, mais humano. Nossos dedos se tocaram quando entreguei os livros. Um choque elétrico percorreu meu corpo, e sei que ele sentiu o mesmo porque recuou como se tivesse sido queimado. Desculpe, murmurei, sem saber exatamente pelo que me desculpava. Não há pelo que se desculpar, respondeu. Mas seu rosto havia mudado. Uma sombra cruzou seus olhos, algo entre lutar e ceder. A chuva apertou lá fora, o som das gotas contra o telhado preenchendo o silêncio que crescia entre nós. Você deveria passar no grupo de leitura que estou começando, disse ele finalmente. Quinta-feira, após a missa da tarde. Não sei se seria apropriado, respondi, mordendo o lábio. Por que não? Porque cada vez que te vejo, imagino coisas que me fariam arder no inferno, pensei. Mas disse apenas: não sou exatamente a católica exemplar da cidade. Ele sorriu, e aquele sorriso iluminou algo dentro de mim que há muito tempo estava adormecido. Os grupos não são apenas para os exemplares, Helena. São para os que buscam, os que questionam. A forma como ele disse meu nome fez meu estômago dar um salto. Até porque, quem sou eu para julgar? Quando ele saiu, fiquei parada por muito tempo, olhando para a porta. Na etiqueta do preço que ele havia deixado sobre o balcão, junto com o dinheiro, reconheci sua caligrafia firme. Às vezes, o verdadeiro pecado é negar o que sentimos. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras dele ecoavam em minha mente junto com o mantra que repetia para mim mesma. Ele é um padre. Ele fez votos. Isso é loucura. Na quinta-feira, vesti meu vestido azul, não muito formal, não muito casual, e fui ao grupo de leitura. O salão paroquial estava quase vazio. Apenas um casal de idosos, 3 adolescentes entediados e ele, com um exemplar gasto de O Amor nos Tempos do Cólera nas mãos. Seus olhos brilharam quando me viu entrar, e então deslizaram rapidamente para o livro em suas mãos. Sentei-me no fundo da sala, tentando me convencer de que estava ali apenas pela literatura.
Mas quando ele começou a ler em voz alta uma passagem sobre amor proibido, nossos olhares se encontraram por cima das páginas e ambos soubemos, que estávamos nos aproximando perigosamente de um abismo do qual talvez não conseguíssemos voltar. O amor é ridículo à distância, leu ele, sua voz profunda ecoando pelo salão. Mas é sublime quando supera todos os obstáculos. E você? Já sentiu um desejo tão proibido que parecia sagrado? Deixe seu comentário e continue acompanhando essa história que ainda guarda revelações surpreendentes. Capítulo 3. Entre o pecado e a redenção. As semanas se passaram e minha rotina agora girava em torno dos encontros de quinta-feira. Cada vez menos pessoas apareciam no grupo de leitura, talvez entediadas pelas discussões profundas, talvez percebendo a corrente invisível que pulsava entre o padre e eu. Logo éramos apenas nós dois, sentados em lados opostos da sala, discutindo Dostoiévski, Saramago e outros autores que questionavam os limites da fé e da moralidade. Você acredita mesmo nisso? Perguntei após uma discussão sobre crime e castigo. Que todo pecado exige expiação? Gabriel, eu já não conseguia pensar nele como padre. Fechou o livro lentamente, como se me disse cada segundo antes de responder. Acredito que algumas coisas que chamamos de pecado são apenas o coração humano buscando o que precisa para sobreviver. Ele se levantou e caminhou até a janela, de costas para mim. Há muito tempo venho questionando certas regras. Meu coração disparou. Levantei-me também, como se puxada por um fio invisível, e parei a alguns passos dele. Que tipo de regras? Ele se virou e o ar entre nós pareceu carregado de eletricidade. O tipo que me impede de sentir o que sinto quando estou perto de você. O tempo congelou. Minhas mãos começaram a tremer e dei um passo instintivo para trás. Não deveríamos estar tendo essa conversa, sussurrei, mesmo que cada célula do meu corpo implorasse para me aproximar. Provavelmente não. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Mas venho lutando contra isso há semanas. Cada confissão que ouço, cada missa que celebro, você está lá, nos meus pensamentos. Gabriel. Seu nome em meus lábios soou como uma prece e uma blasfêmia ao mesmo tempo. Entendo se você quiser sair e nunca mais voltar, disse ele mantendo distância. Seria o mais sensato. Mas eu não saí. Fiquei ali, sentindo o chão sob meus pés se transformar em areia movediça. O que você vai fazer? Perguntei finalmente. Seus olhos, aqueles olhos que me perseguiam em sonhos, encontraram os meus com uma intensidade quase dolorosa. Estou pensando em deixar o sacerdócio. A confissão pairou entre nós como um pássaro ferido. Por minha causa? Minha voz saiu mais frágil do que pretendia. Por minha causa, corrigiu ele, porque percebi que minha vocação não é forte o suficiente para sufocar quem realmente sou. Dei mais um passo para trás, assustada com o peso daquelas palavras. O que eu estava fazendo? Destruindo a fé de um homem? Arruinando sua vida? Minha mente girava entre o desejo e a culpa. Preciso de tempo, falei. E saí quase correndo dali. Naquela noite, uma tempestade caiu sobre Santa Cruz. Sentei-me junto à janela da livraria, observando os raios cortarem o céu enquanto reorganizava meus pensamentos. Foi quando o vi, encharcado, parado do outro lado da rua, olhando para a livraria como quem olha para a última possibilidade de salvação. Abri a porta antes mesmo que ele batesse. Não deveria estar aqui, disse ele, água escorrendo por seu rosto. Nem eu deveria ter voltado para esta cidade, respondi, deixando-o entrar. Ficamos frente a frente, separados apenas pelo som da chuva e por anos de convenções que pareciam tão pequenas naquele momento. Já tomei minha decisão, disse ele, sua voz firme apesar das roupas encharcadas. Falei com o bispo hoje. Pedi meu afastamento. Meu coração parou. Por minha culpa. Ele deu um passo à frente e, pela primeira vez,
Suas mãos tocaram meu rosto sem hesitação. Não, Helena. Por causa de uma verdade que você me ajudou a enxergar. Eu entrei para o seminário fugindo de perdas, de dor. Achava que minha vocação era genuína, mas era apenas medo de viver. A proximidade dele era inebriante. Seus olhos percorreram meu rosto como se memorizassem cada detalhe. E agora? Perguntei, minha voz quase sumindo. Agora estou escolhendo outra forma de servir. Vou para a capital, trabalhar com crianças em situação de risco. O bispo entendeu minha situação melhor do que eu esperava. Um misto de alívio e decepção tomou conta de mim. Então você está partindo. A menos que você me dê um motivo para ficar. Suas mãos seguraram as minhas. Mas não quero ser um peso, uma culpa que você carregue. Se ficar, será para construirmos algo juntos, sem sombras do passado. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, as mesmas mãos que até poucos dias consagravam hóstias e abençoavam fiéis. Deveria sentir culpa, remorso, mas tudo o que sentia era uma paz que há muito tempo não experimentava. Nunca acreditei que voltaria para Santa Cruz e encontraria um recomeço, confessei. Muito menos que esse recomeço viria através de um padre. Ex-padre, corrigiu ele com um sorriso que iluminou toda a loja. Naquela noite, sob a tempestade que lavava a cidade, não houve beijos ardentes nem promessas eternas. Apenas duas pessoas sentadas entre pilhas de livros, contando histórias de suas vidas, redescobrindo quem eram longe das expectativas dos outros. E foi mais íntimo que qualquer contato físico poderia ter sido. 3 meses depois, Gabriel assumiu a coordenação de um projeto social nos arredores de Santa Cruz. Eu expandi a livraria para incluir um café literário. As línguas da cidade, que inicialmente fervilharam com escândalos e condenações, aos poucos se acalmaram ao perceberem que nosso amor não era uma provocação ou rebeldia. Era apenas o encontro de duas almas que precisavam curar feridas antigas. Algumas noites, quando a lua banha nosso pequeno apartamento sobre a livraria, ainda me pego pensando no que poderia ter sido diferente. Se ele tivesse escolhido seus votos acima de seus sentimentos. Se eu tivesse fugido daquela cidade mais uma vez. Mas então, olho para o homem ao meu lado e entendo que, às vezes, o que parece pecado aos olhos do mundo pode ser redenção aos olhos do coração. E você? O que faria no lugar de Helena? Acreditaria que um amor assim vale todos os riscos? Comenta aqui, inscreva-se no canal Chamas da Paixão e compartilhe com alguém que ama um romance quente e proibido. Até a próxima história!